Boa noite. Deixa eu chamar a Viviane aqui. Oi, Oi, tudo bem? boa noite. Me ouve Tô me bem? ajeitando aqui. Acho que o som tá bom até. Eu às vezes eu faço sem, eu tô ouvindo duplo aqui. Tu não? Não, pra mim tá ótimo. Tá. Vamos lá, vamos tentar. Pergunta pro povo como é que tá. Serginho, tu já tá aí, meu amor? Ah, ele é assíduo. Boa noite a todos. Vamos esperar mais um pouquinho para ver quem é que vai entrar. Os que estão atrasadinhos. Boa Sempre demora um pouquinho noite. até todo mundo conseguir entrar, né? Até todo mundo chegar. Boa noite, Simone, o Sérgio, a Gabriela. Hoje o assunto vai ser muito legal. Ozonioterapia. Ozonioterapia. Oi. Viviane, Oi. aproveitando, depois até no fim a gente coloca, mas eu gostaria, eu sei que tu me mandaste, mas boa noite, Simone, o teu endereço. Tá. Ah, sim? Ah, ao vivo? Assim, ao vivo. Ah, tá. É na Doutor Murtinho, 810, Porto Alegre. E também atendo em Canoas, na Ubra, mas por enquanto a gente não está atendendo. O hospital está atendendo só pacientes que internados e pacientes que já eram pacientes nessa pandemia por enquanto, né? Sim. Depois no final a gente comenta de novo sobre isso. Tá. Bom, pessoal, eu vou me apresentar e apresentar a convidada. Tá? Meu nome é Joaquina, eu sou médica veterinária e sou homeopata, trabalho com nutrição também. E eu convidei a Viviane, foi até uma sugestão. Quem sugeriu foi o Sérgio e foi a Claudinha, que eu acho que foi tua aluna, Claudinha Também. Rodrigues. Aham. Ah, o áudio tá ótimo. Oba, tá, porque a gente de vez em quando tem uns probleminhas. E a Viviane, então, já tivemos, né? Eu já encaminhei alguns pacientes para ela, nós temos alguns pacientes em comum, né? E nós somos seguidoras das terapias integrativas, né, Viviane? É verdade. Na nossa concepção, o tratamento não pode ser pior do que a doença, né? Então, a gente tenta ajudar da melhor forma possível, sem trazer prejuízos para o paciente. Então, eu vou apresentar a Viviane Pinto. Ela é doutora e mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em acupuntura e toxicologia, é responsável pelo Serviço de Medicina Integrativa do Hospital Veterinário da UBRA e é membro da Comissão de Medicina Integrativa do Conselho, do CRMV, do Rio Grande do Sul. Isso. Então, eu vou começar perguntando para a Viviane, para ela nos esclarecer o que é a ozonioterapia. Então, a ozonioterapia é uma terapia que não é nova, apesar de muitos ainda não conhecer, né? É uma terapia que existe desde a Primeira Guerra Mundial, quando o ozônio foi utilizado no tratamento das feridas dos soldados, soldados que tinham gangrenas, feridas que não cicatrizavam, lembrando que naquela época a gente não existia antibiótico. Então, o ozônio foi utilizado muito nessa época como agente bactericida e cicatrizante.
De lá para cá houve muitos anos e nunca se parou de estudar o ozônio, mas existe já aqui numa indústria farmacêutica pesada aí e que A não homeopatia também sofre com isso. também, né? E que não acha interessante que a gente tenha terapias que não sejam onerosas para os pacientes e que tragam muitos benefícios. Então, é, existe uma batalha hoje nesse sentido de regulamentação, né? Mas a ozonioterapia é uma terapia que usa, então, uma combinação de oxigênio mais ozônio. Então, é uma terapia onde eu preciso de uma máquina geradora de ozônio e eu preciso de oxigênio medicinal. Então, essa combinação, o oxigênio medicinal entra nessa máquina, recebe uma descarga elétrica e passa a ser transformado em O3. Mas apenas 5% é O3. Os outros 95% é a própria terapia com oxigênio. Então, a terapia com ozônio é uma terapia que utiliza o gás de várias maneiras e quando esse gás ele entra em contato com o organismo é que a gente tem o grande efeito do ozônio. Legal. E qual é o mecanismo de ação dele, do ozônio? Então, nós temos várias maneiras de utilizar o ozônio, mas basicamente o ozônio, quando ele entra em contato com os fluidos corpóreos, e aí pode ser por via retal, pode ser através da autoemoterapia, pode ser através do fluido ozonizado. Quando ele entra em contato com o organismo, ele age como um sinalizador. Então ele diz para o organismo o seguinte: olha, vamos produzir enzimas antioxidantes, vamos fazer ação anti-inflamatória. Então ele ele faz com que no seu contato com o organismo a gente tenha a formação de alguns radicais livres. E esses radicais livres, porque o ozônio a gente não pode esquecer, ele é um agente oxidante. Mas quando a gente utiliza ele numa dose correta, da maneira correta, o que ele faz é ao contrário. Ele estimula ou faz uma pequena estimulação oxidante para dizer para o organismo, vamos produzir enzimas antioxidantes. E aí que acontece todo esse processo. Então, o ozônio ele tem ação analgésica, ele tem ação anti-inflamatória, ele tem ação de melhorar o metabolismo do oxigênio, de melhorar a circulação nas periferias. Então, ele consegue fazer com que o oxigênio chegue numa ferida que está numa extremidade, ele consegue que o oxigênio chegue num animal diabético, por exemplo, que tem dificuldade que esse sangue chegue nas extremidades. Então, o ozônio tem todos esses benefícios. Que legal. Eu vou te fazer uma pergunta, não sei se é possível, mas eu Pode vejo fazer. uma discussão com a aplicação da ozônio no tratamento do câncer. Existem Tá. algum tipo de câncer que tem alguma contraindicação? Ou ele é indicado? Ou por que existe esse debate? Tá, esse debate existe porque o que acontece? Às vezes, a forma de falar faz com que a gente tenha interpretações erradas. O ozônio ele não cura câncer. O ozônio é uma terapia que auxilia o organismo, por exemplo, quando ele está fazendo uma quimioterapia. Então, eu tenho um paciente que faz quimioterapia. Para que esse quimioterápico consiga chegar no tumor, às vezes é difícil, porque o tumor se protege diminuindo a vascularização, fazendo uma respiração anaeróbica, né? E o que o ozônio faz daí? Daí, o ozônio faz com que chegue o aporte sanguíneo e que chegue a quimioterapia, por exemplo. Então, eu tenho situações em que eu uso o ozônio junto com a oncologista para facilitar esse trabalho quimioterápico, né? Para facilitar a chegada. Aonde mais eu posso fazer ou o que mais eu posso fazer com ozônio? Nós trabalhamos muito, Joaquim, no que a gente trabalha também na acupuntura, que é a autoemo menor.
uma pequena quantidade de sangue, só que no meu caso eu ozonizo e aplico por via intramuscular, melhorando a imunidade no meu paciente. Tá, então já respondeu uma perguntinha. Alguém perguntou aqui se o ozônio atuava melhorando a imunidade. Isso, da mesma maneira que a gente tem a autoemo em pontos de acupuntura, eu faço autoemo ozonizada em pontos de acupuntura. Então, sim, melhora muito a imunidade. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado quando a gente diz que o ozônio trata muitas coisas. Realmente ele trata, não porque ele mesmo trata, pela situação dele sinalizar para o organismo, e a partir dessa sinalização, o organismo vai fazer atividades que melhoram como um todo esse corpo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente usa as palavras, o ozônio trata câncer. Não. O que eu posso dizer assim, ó, Joaquina, eu tive um paciente que tinha carcinoma cutâneo. Fez cirurgia, não conseguiu cicatrizar todas as feridas, ainda tinha ficado. Nesse paciente, eu fiz ozonioterapia por via sistêmica e fiz tópica. E esse paciente cicatrizou as feridas que não tinha sido conseguido tirar com cirurgia. Então, ok, benefícios, né? Mas a gente não pode dizer, já vi perguntando assim, ó, então eu tenho um cachorro com mastocitoma, eu vou fazer ozônio. Tá doido? Não vai fazer, não vai aplicar. Gente, mastocitoma não se mexe, né? Então, assim, não dá pra gente trabalhar dessa maneira. Então, nessas situações, eu uso em conjunto com uma colega que faz oncologia, mas dessa maneira, melhorando o paciente para que ele não sinta os efeitos da quimioterapia. Muito bom, bem explicativo. E quais são as formas de aplicação? Algumas tu já falaste, mas como é que se aplica? Quais são as formas que existem? Tá. Sempre que eu vou usar ozônio, eu pergunto qual é o meu objetivo com o ozônio. Porque às vezes tem quem diga assim, ó, ozônio trata diarreia, ozônio trata gastrite, ozônio trata um monte de coisa, mas eu preciso saber, né, que maneira que nós vamos usar. Então, quando a gente fala assim, o ozônio ele pode ser aplicado por via sistêmica, que eu vou ter todos esses benefícios sistêmicos. Melhora da imunidade, melhora da oxigenação. Em pacientes que têm diabetes, ele ajuda a diminuir os índices glicêmicos. Então, por via sistêmica. Então, quais são essas vias sistêmicas? Posso usar retal, bem simples, se utiliza uma sonda uretral 8 ou 10, se introduz no reto e se aplica. O gás mesmo, né? Posso usar por via vaginal, via uretral, para que eu trate cistite, por exemplo, né? Tá? Posso usar por via de autoemoterapia. E aí que a gente tem uma questão, porque em grandes animais, para eu fazer a autoemoterapia e em humanos também, se usa entre 100 e 200 ml de sangue. Se nós pegarmos o nosso paciente, às vezes ele tem 10 quilos, às vezes ele tem 15 quilos, e essa quantidade de sangue pode ser muito num determinado momento. Então, a gente faz uma estimativa de um volume menor para que a gente não tenha nenhum tipo de risco, né? Apesar de ser o sangue do próprio paciente, então a gente faz autoemo maior, que coleta uma quantidade de sangue, ozoniza e devolve ao paciente por via venosa. Então, essas duas vias sistêmicas, né? Nós temos a via paravertebral, ou intramuscular, ou subcutânea, que nós utilizamos muito para redução de dor. No caso de uma hérnia de disco, né? Os pacientes que têm probleminhas de coluna se beneficiam muito da associação da acupuntura, do ozônio, da homeopatia, da nutrição natural, né, Joaquina? A gente trabalha integrado, e quanto mais coisa eu for proporcionar para esse paciente, mais rápido ele se cura, mais rápido ele tem uma qualidade de vida melhor. Com certeza. Então, a gente pode aplicar então de forma sistêmica ou de forma tópica, intramuscular, subcutânea. Tópico também, a gente utiliza uns cups que são como se fosse uma ventosa da acupuntura, em que a gente coloca em cima de feridas, por exemplo, para descontaminar e também para ajudar na cicatrização.
Eu posso usar o ozônio junto com o fluido, e é a forma segura que a gente tem para usar em pacientes muito debilitados, que a gente não tem... Porque para eu usar ozônio, eu preciso ter uma noção do grau de oxidação desse paciente. Os pacientes, toda doença gera oxidação no organismo, né? Então, essa oxidação é importante para que a gente determine a quantidade, a dose e a forma de aplicação, tá? E nós temos ainda um produto que é maravilhoso, que se chama óleo ozonizado. O óleo ozonizado normalmente é óleo de girassol, que se ozoniza. Não é aconselhável fazer com as máquinas que nós temos, porque depende de muito tempo de ozonização para que a gente consiga uma concentração ideal. Então a gente compra comercial e utiliza na cicatrização de feridas, utiliza no tratamento de processos fúngicos, de processos de cicatrização geral, né? A gente pode utilizar o óleo ozonizado como bactericida, fungicida. Atopia. Pode ser alergia, utilizado. Alguém perguntou de lesões de pacientes alérgicos, acho que alguém falou. Isso. Alergia é sempre um tratamento multifatorial, né? Alergia eu acho que talvez seja o que mais nos dá trabalho, porque a gente tem que combinar a alimentação, a gente tem que combinar muitas vezes homeopatia, acupuntura, o ozônio. O ozônio tem que ser cuidado nos casos em que a gente tem a dermatites, em que a pele é muito seca, porque dependendo da técnica que nós utilizamos, pode secar um pouquinho mais a pele. Então a gente tem que ter bastante cuidado nisso. Ah, interessante. Eu até gostaria de comentar um pouco mais sobre a questão da cistite, porque eu te encaminhei pacientes, principalmente pacientes que têm paralisia e que fazem cistites, né? Por escleríquia, que a gente tem uma dificuldade tremenda de tratar, né? Normalmente elas são bem resistentes, e eu já te encaminhei pacientes, né, nessa situação. Eu sei que tem resultado muito bom, né? Inclusive de resolução, né, para cistite nesses casos, porque às vezes é um uso crônico de antibióticos, né, e se tenta de tudo. Então, a ozônio é uma luz no né, quando a gente está numa situação dessa. Então, bem legal. É uma situação bem bacana. Eu tenho alguns trabalhos publicados com isso, de pacientes que tinham cistites há mais de 6 meses, há 1 ano, recorrente, que melhora e piora, porque a questão desses pacientes que têm paralisia, ou esses pacientes que não conseguem se posicionar para urinar, muitas vezes retém a urina, né? E quando essa urina fica retida, as bactérias aproveitam e a mudança de pH para se proliferar, e ali elas ficam. Então, o que acontece é que a gente usa antibiótico, só que é recorrente a questão da cistite, volta. E o que acontece com as bactérias? Voltam mais resistentes. Voltam não tem muitas vezes antibiótico que seja sensível, né? E aí eu te digo que o ozônio, ele nos dá uma luz importante, porque o que o ozônio é? Bactericida. Só que ele precisa entrar em contato com a bactéria para matar a bactéria. E ele age, o ozônio, e daí isso é muito importante. Eu não consigo tratar um paciente, mandar o ozônio para casa dele, ou ela precisa ser diária. E o ozônio, uma vez pronto para uso, ele tem 20 minutos para ser usado. Senão a gente perde grande parte da potência ou da dose desse ozônio, né? Então é uma coisa que o paciente tem que vir até o consultório para fazer, ou tem que ser na clínica. Então, uma vez por dia, pelo menos por 5 dias, que a gente lava bem essa bexiga. E aí, normalmente, eu sempre faço o exame antes e depois. E aí a gente tem... Já tive 2 situações. Eu já tive casos de que a cistite zerou, né? Não tinha mais bactéria, e essa tinha Escherichia, tinha Proteus e tinha mais um que eu não me lembro agora. Mas eram 3 bactérias. Nossa, era um coquetel. Era um coquetel. E não era sensível a nada. E aí a gente usou o ozônio e eu fiz o exame de novo. E na cultura, nessa nova cultura, ainda permaneceu bactérias. Só que
a sensibilidade, ela era sensível a todos os antibióticos. Então, o ozônio, ele Legal. também tira o biofilme da bactéria. Então, às vezes, uma cistite que eu levaria 21, 30 dias tratando, ou às vezes até depois, né, com antibiótico por pulsoterapia lá, agora a gente usa, diminui a sensibilidade da bactéria, entra com antibiótico, porque não quer dizer que a gente não vai precisar usar, né? Mas entra com antibiótico e 10 dias a gente acabou com a cistite. Isso é muito legal. Espetacular. Muito legal. Tá, e outras doenças? Que outras doenças a gente poderia tratar? Vamos fazer um. Vamos fazer aí toscas. Então, a Vamos gente fazer pode. É, pacientes diabéticos, então, podem se beneficiar com ação, e isso é uma coisa que às vezes a gente precisa cuidar, porque durante uma sessão pode baixar um pouquinho a glicemia, e esse paciente pode baixar e ficar mais amoladinho durante a sessão, sim, então a gente é, tem os que que ter cuidado. fazem insulina, né? Hipoglicemia, né? Pode. Tem que Tá, cuidar. então a gente tem que ter esse cuidado. O ozônio, e aqui é uma coisa bem bacana. Eu peguei vários pacientes que tinham dificuldade de cicatrização óssea. Então, pacientes que tinham implantes, né, ou placa, ou pino, há mais de 3 meses, sem um calinho, Joaquim. E eu comecei a trabalhar com ozônio nesses pacientes. Em 30 dias, ele tirou os implantes, eram 2 pacientes, tiraram os implantes e o paciente ficou joia. Então, assim, cicatrização óssea, por quê, né? E daí a gente pergunta assim, tá, mas por que que o ozônio vai fazer isso? E sabe qual foi a forma de aplicação? Subcutânea. O que que aconteceu? Ele melhorou a vascularização, ele trouxe fator de crescimento para esse osso e o osso conseguiu cicatrizar, né? Então, essas coisas são bem legais. O que mais que a gente tem sucesso assim, ó? A gente teve uma... Eu nunca tratei PIF, mas tem uma veterinária que é de São Paulo, a Reni, até ela publicou na clínica veterinária pacientes tratados com PIF e que negativaram a PIF depois. Então, assim, Olha, é uma coisa que a gente precisa abrir os olhos e dizer, olha, foi um tratamento de 4 meses, não é um tratamento curto, autohemoterapia, em que o paciente depois negativou, né? Então, são esperanças que a gente tem. Casos de não, e sinomose aí? ou casos de sinomose ou parvo, né? A gente consegue trabalhar com fluido ozonizado, porque esses pacientes, normalmente, eles são pacientes bem debilitados, e a gente tem uma recuperação boa desses pacientes. Claro que a gente tem a taxa de insucesso, porque são doenças que, né, existe uma taxa de insucesso para tudo, mas que muitos melhoram, então isso é interessante. Que mais que a gente tem de tratamentos? Otite, alguém Gastrites. perguntou aqui. Quem? Otite, perguntaram aqui sobre Otite, otite. otite também, né? E daí a gente trabalha tanto com o cup para fazer a otite, como a gente trabalha com óleo ozonizado. As duas formas são interessantes para a gente tratar a otite. Otite parasitária e otite bacteriana. A otite serominolítica a gente pode utilizar também, diminui um pouquinho, né? Mas a gente tem que ter um manejo alimentar também para essa otite. Ah, verdade. As hipersensibilidades, né? Tem que... É, E até tu comentaste ali da né, aplicação da cicatrização óssea, aplicação subcutânea, e aí a gente vê como o organismo ele trabalha, né? É o todo, não adianta, não tem como separar, né? Não tem como é, separar. é verdade. Tem que tratar, ele vai responder e vai responder, não vai responder lá no, né, vai responder o todo que vai Ao fazer, todo. vai estimular os mecanismos de cura, ele mesmo vai dar um jeito de resolver, né? O organismo tem os Exato. mecanismos de cura e essas terapias são as terapias que acordam esses mecanismos de cura, né? Isso. E é incrível que o organismo sabe o que, que tem que fazer, né? Ele Ele sabe sabe, onde é que tem é só que. sinalizar, né? É É só só dar sinalizar, chance. ele sabe. Né? Bah, isso é um É. espetáculo, né? Bom, Leishmania estão perguntando aqui. Leishmania, tem uma colega na Bahia que trabalha, ela é doutora em Leishmania e ela é médica veterinária
e trabalha na universidade. Ela trabalha muito para a leishmania com acupuntura, com moxa, e está começando a fazer ozônio. Então, eu pensaria mais em melhora de imunidade nesses pacientes, né? E manter esses pacientes mais estáveis. Nutrição, importante, Nutracêuticos, tem suplementação, né? nutracêuticos bem legais também, berberina, consegue baixar a quantidade de, né, de leishmania também. Renal crônico, estão Ah, perguntando isso aqui. ótimo. Ainda bem que alguém perguntou, porque eu me esqueço, às vezes são tantos benefícios que eu me esqueço. Então, isso é uma coisa muito legal. Dentro do mecanismo de ação do ozônio, ele indica para o organismo fazer a produção de óxido nítrico. O que o óxido nítrico faz? Vasodilatação. Então, no paciente renal crônico, onde eu preciso, e muitas vezes esse paciente faz soroterapia uma vez por semana, a gente indica que essa soroterapia possa ser feita com ozônio junto. Por quê? Porque além do efeito da soroterapia, que melhora, né, o fluxo vascular desse paciente, eu também tenho a ação de vasodilatação e melhora dessa filtração renal. Então, o benefício nesses casos é nesse sentido, tá? Da liberação do óxido nítrico. Tá. Contraindicações. Em que situações tu... Tá. Então, o ozônio, ele é contraindicado. O ozônio, ele faz uma melhora do metabolismo geral. Então, pacientes que têm esse metabolismo acelerado, como, por exemplo, no caso do hipertireoidismo, a gente contraindica usar. O ozônio pode causar dor na aplicação, dependendo da concentração que se faz. Então, pacientes cardiopatas descompensados, a gente contraindica usar. Pacientes muito oxidados, com doenças muito debilitantes, pode ser utilizado com cautela e com cuidado. Pacientes gestantes, como tudo que a gente utiliza, a gente não utiliza ou utiliza com cuidado, né? Existem vários estudos testando a teratogenia do ozônio em ratos, tá? Cuba é um dos países que mais pesquisa, tem 30 anos de pesquisa em ozonioterapia, e a grande maioria dos pacientes, na verdade, dos estudos são feitos em camundongos. Aqui, Joaquina, me lembrei uma coisa que eu queria te dizer. Existe um estudo, tá, que é de um tumor, um carcinoma espinocelular, testaram em coelhos, inocularam a cepa do vírus no coelho. Só que o que acontece? Eles usaram ozônio antes de inocular, tá? Em pacientes coelhos, antes de inocular, eles usaram ozônio. Então, fizeram o pré-condicionamento com ozônio, usaram e seguiram fazendo ozônio. Bom, os que eles usaram, a lesão cicatrizou e não fez lesão pulmonar, que é uma característica dessa cepa que eles colocaram. E os que não usaram, em 15 dias, a lesão estava horrorosa e em 20 dias tinha lesão metástase pulmonar. Mas isso é um tratamento de laboratório. Então, tu entendeu que eu não posso usar isso? Sim. Né? É só para esclarecer que às vezes tu diz, né, esqueci de falar isso, mas isso é um trabalho de laboratório com pré-condicionamento, que não é o nosso caso. A gente não trabalha com pré-condicionamento, né? Eu nunca sei quando meu paciente vai ter um câncer. Claro, vai ter, como é que vai adivinhar, né? Então, isso a gente não sabe. Então, me esqueci a tua pergunta, porque eu entrei nisso agora e eu não me esqueci o que tu perguntou para mim. Das contraindicações. Estamos nas contraindicações. Das situações em que não é indicado. Em que não é indicado, tá. Então, hipertireoidismo, cardiopatia descompensada. Em humanos existe o favismo, que é a deficiência de uma enzima que o humano pode ter, que em animais ainda não está bem determinado. Os estudos que tem são em equinos e é um só, e a princípio isso não é relevante na espécie animal, mas que sempre que que os humanos forem tratados, essa enzima deve ser pesquisada. Ela é uma enzima que inibe a oxidação. Então, pacientes que não têm, o ozônio faz um efeito exacerbado, entendeu? Então, nesses pacientes, quando não tem essa enzima, que é a G6PD, a gente não indica usar em humanos. Em animais, a gente usa sem contraindicação em relação a essa enzima, primeiro porque ela não é testada, segundo os testes que foram feitos, isso não apareceu.
tá? E uma coisa de tratamento de ferida, então, dermatites pode ser usada, contraindicações que eu lembro são essas contraindicações, tá? Uma coisa que eu acho que faltou falar é o poder de cicatrização que eu tenho com ozônio. Então, assim, a Jaqueline, eu trabalho há 20 anos com veterinária e há 5 anos eu trabalho com ozônio. Eu nunca vi nada igual na velocidade de cicatrização de feridas extensas, né? Feridas em que a falange fica aparecendo, o ossinho fica aparecendo. Eu tive uma paciente que fez queimadura de segundo grau. Bastante perda de tecido. Muita. Ele acelera essa cicatrização. Isso, então isso é uma coisa importante só de dizer que acho que eu não tinha comentado nos benefícios, né? A Agatha lembrou aqui, ó, em casos de anemia grave. Pacientes anêmicos graves, a gente deve realmente evitar o uso de ozônio por via sistêmica. Eu posso fazer um bag, eu posso fazer local, mas eu não posso fazer nem retal, nem autohemoterapia. Se eu tiver que fazer uma via sistêmica, eu tenho que fazer no soro ozonizado, que daí a concentração fica bem pequenininha e eu não causo risco. Por quê? Porque toda terapia de ozônio sistêmico tende a baixar um pouquinho a série vermelha, por essa característica de oxidação. Então, ele oxida algumas hemácias e ele diminui um pouquinho. Não diminui a ponto que eu precise me preocupar num animal que não tem uma anemia severa. Mas animais com anemia severa a gente evita até que esteja estabilizado. Muito obrigada, Agatha. A Agatha, inclusive, perguntou, e mais alguém perguntou da utilização em equinos. Utilizamos muito em equinos, né? Então, para as mesmas situações. Então, o equino tem muita dor lombar, o equino tem laminite. Então, se eu pensar numa terapia, vou dar um exemplo aqui, né? Então, eu tenho um paciente que tem laminite. Gente, eu trabalho com pequenos, meu doutorado foi em equinos, então me permite um pouquinho falar sobre equinos, tá? Entrou na minha vida por acaso os equinos, desde a época que eu fiz quiropraxia, acupuntura, mas eu trabalho com pequenos animais. Mas já gosto tanto de equinos que eu digo que é minha segunda família, assim, junto. Primeiro os pequenos e depois já tem um equino ali junto. Então, assim, casos de laminite, onde eu tenho diminuição da vascularização de extremidades, casos que a gente tenha muita dor lombar, casos que a gente tenha, às vezes, cólica, dependendo da cólica, dores musculares generalizadas, o ozônio por via retal faz uma analgesia fantástica em equino, é muito legal de usar. Então, dá para usar bastante em equinos. Bem legal. Alguém fez uma pergunta aqui de água ozonizada. Tá. Deixa eu ver se eu acho. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Aqui, já acho que eu consigo achar aqui também. Além dos vários tipos de aplicação, a água ozonizada. Tá. Isso. Então, a água ozonizada, e daí essa não é medicinal, né? Existem filtros que a gente compra normal e tu usa o oxigênio do ambiente para fazer esse ozônio na água. O que o ozônio na água faz? Além de eliminar os agrotóxicos de verduras, legumes e frutas, ele faz com que a água fique limpa, sem bactérias, sem agentes patogênicos. Esse é um dos maiores benefícios que eu tenho. Tem quem use a água dizendo que melhora a gastrite. Daí eu vou dizer que daí eu precisava de um óleo ozonizado para dar uma aliviada na gastrite, que só a água eu acho ela pouco potente. Então, o que eu acho da água ela é fantástica para tirar os agrotóxicos dos alimentos e para que a gente tome uma água limpa, sem bactérias. Entretanto, quem já tomou sabe que tem um gostinho, né? O ozônio ele tem um odor forte e a água ela fica com um pouquinho de gosto. Então a gente precisa não se importar com isso. Tá. Quando eu era pequena, na minha casa tinha filtro ozonizado. Agora eu sou grande, né? Mas quando eu era criança, a mãe usava filtro ozonizado e eu nem sabia que eu ia trabalhar com isso. Eu me lembro que teve uma época, todo mundo tinha filtro, aí depois disseram que não era bom. Aquela coisa, né? Surgiram umas conversas e tal, não, que isso não... Aí o pessoal parou de usar um pouco, agora
Voltou tudo Tá de novo, voltando. né? É. Viviane, conta então, fala então como é que é o tratamento, as sessões, como é que tu indica, assim, depende da patologia, depende como é que funciona. Então, normalmente, quando eu quero para otimizar o organismo, para deixar o organismo potente, para melhorar as enzimas antioxidantes, que faz com que nos proteja de várias doenças, e essa é uma grande verdade, né? É poder tratar o nosso paciente ou deixar o nosso paciente pronto para quando a doença aparecer, o organismo dele tá forte o suficiente Sim. para que ela não consiga se estabelecer, né? Então, nesse caso, Joaquina, a gente precisa de 12 sessões, tá? Então, a gente faz em torno de 2 a 3 por semana, sistêmica, pode ser só retal, pode ser autoemo, daí vai depender do nosso paciente, mas a gente pede 12 sessões para este objetivo. Para dor, em geral, 2 vezes por semana, 2 a 3 semanas. Então, para cada coisa, a gente, para uma ferida. Então, eu tenho feridas que levariam 1 mês para cicatrizar, em que em 2 semanas acabou, né? Fica uma ferida minúscula que tu manda um óleo ozonizado e deu, né? Então, o tratamento basicamente é isso, tá? Outra coisa que eu me lembrei agora, já tratei paciente com micrósporo, que o paciente tinha no nariz, tanto por fora como por dentro, e quem me encaminhou o paciente foi uma dermatologista. Vivi, eu não sei mais o que fazer, eu já usei tudo que eu podia, ele ainda continuou usando comigo, mas foram 4 semanas daí, usando o óleo ozonizado mais sistêmico, que a gente fazia autoemoterapia, e o paciente cicatrizou e nunca mais, era um felino, coisa mais querida. Ah, Que estava legal, isolado há muito ótimo. tempo, né? E tinha mais gatos na casa, então essas coisas que a gente consegue uns resultados bem bacanas. Legal. E as sessões, então, sempre, mas é durante um tempo, ou depende da patologia, ou Em faz geral, uso contínuo, como é que é? vamos pegar um exemplo assim, né? Então vamos pegar um paciente que tenha uma hérnia de disco. Uma hérnia de disco, um problema na coluna, né? Então ele vem, faz as 4 semanas, melhorando. A gente pode fazer a cada 15 dias, a gente pode fazer mensal, ou a gente pode liberar, por quê? E isso é legal. Existem vários trabalhos já que diz assim, quando eu faço essas 12 sessões, que são o suficiente para estimular essas enzimas antioxidantes, isso em humanos é muito bem documentado. Esse aumento ele perdura por até 3 meses. Olha que bacana. Então, eu faço uma Hum, terapia em que eu tenho a estimulação dessas enzimas por um tempo de até 3 meses. Em humanos, eles fazem assim, ó, já que eles usam 20 dias consecutivos nos pacientes, parou, 3 meses depois, 20 dias, então é 2 a 3 vezes por novo. ano. Esse é o tratamento humano. Então, nos nossos pacientes, às vezes a gente não consegue, né? Que ele tenha assim, melhor eles vão Num embora, né? renal, por exemplo, num crônico, um Num renal crônico, crônico, por exemplo. num crônico ele é para sempre. Assim como é a fluidoterapia, o ozônio na fluidoterapia ela é contínua. Então, mas daí seria só na fluidoterapia. Então a gente poderia melhorar todo o sistema de uma maneira geral durante 3 semanas, da forma sistêmica, e depois manter com o fluido 1 vez por semana, no E faz crônico. associada acupuntura e fisioterapia, Eu não dá trabalho para com fazer. fisioterapia. Dá para fazer tudo associado, não tem problema. Agora, o que não dá para fazer? Eu vou fazer ozônio nos pontos de acupuntura. Não, não é assim que funciona, né? Então, nos pontos de acupuntura eu boto ouro, nos pontos de acupuntura eu boto farmacopuntura, que daí vai ficar ativa por mais tempo. Por quê? Porque o ozônio ele é absorvido muito rápido. Em torno de 10 a 15 segundos eu tenho já essa absorção do ozônio. Então, normalmente a gente faz assim, a gente faz com esse período maior. Hum. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tinha Alguma perguntado dúvida? antes, lá quando a gente falou da otite, eu não me lembro o nome da menina que Acho que foi a perguntou. Ivete.
Tá. Sobre usar no tragos, né? Usar ozônio no tragos para tratamento de otite. Eu não costumo usar. Eu até uso para eu tratar problemas oculares, tá? Por causa da Ah, inervação foi que a vai para lá. Claudinha. Foi a Foi a Claudinha? Ah, Claudinha. Claudinha, muito. Oi, Claudinha! Então, então isso eu uso, mas aqui eu não costumo usar, apesar de ser um ponto de acupuntura que a gente use para tratar otite, né? Com ozônio eu não uso, eu uso dentro do pavilhão auricular, com esteto próprio ou com a, a capinha que a gente usa para fazer e com óleo ozonizado. Para A melanoma Simone cutâneo. perguntou. Ah, A Simone perguntou se eu acho que ela tem um paciente, ela tem um cachorrinho que fez químio ou está fazendo. Ela perguntou se termina a químio, continua fazendo ozônio ou não. Acho que foi essa a aí, pergunta. quando ela terminar a químio, se ela precisa. É que daí depende de quanto tempo que ela está fazendo o ozônio, para ver se vai otimizar mais ou não. Quando o paciente acaba a químio, vale continuar o ozônio? Foi essa a pergunta. Tá, aí que depende. Por quê? Porque se ele está fazendo químio, há quanto tempo ele está fazendo químio? Quanto de ozônio ele já recebeu? Para que eu faça um programa de melhoramento desse paciente. Alguém perguntou aqui também de desempenho. Gente, para desempenho ele é fantástico. Tá? A gente fala mais de desempenho em paciente equino, né? Se usa muito para melhora de desempenho, porque melhora a oxigenação dos tecidos, e daí num desempenho que eu tenho uma melhora da oxigenação, o músculo trabalha melhor, a energia é muito melhor. Ah, legal. A Claudinha perguntou aqui, gostaria de saber a tua opinião sobre geradores de ozônio caseiro para fazer água de bebê. Claudinha, eu só uso gerador de ozônio recomendado pela Anvisa, reconhecido pela Anvisa, tá? E os de bebê caseiro, não, tá? É a nossa saúde, né? E isso, quando eu uso um que é atestado pela Anvisa, isso significa que a concentração que sai dele, ela está correta. Se me diz que entrega 20 microgramas por ml, 50 microgramas por ml, ele está entregando isso. Então, com a nossa saúde, a gente não brinca, né? Então, nem geradores para água, porque podem não funcionar. E daí eu estou usando uma água que tem um cheiro de ozônio, mas que não tem a concentração suficiente para fazer a limpeza da água, por exemplo, né? Ou então, no meu paciente, o que é muito pior, né? Para mim já é ruim, para o meu paciente é muito pior. Então a gente tem que ter certeza da onde a gente está pegando esse ozônio, da onde a gente está, o ozônio que a gente está trabalhando. A Simone disse que ele faz ozônio desde a primeira sessão de quimioterapia. E acho Sim, que ela está mas há perguntando quanto se tempo ele faz continua a fazendo. quimioterapia? Há quanto tempo ele faz? Simone, quanto tempo faz a quimioterapia? Ah, ela não. Acho que deve estar respondendo. Pode ser. Tá. Deixa eu ver que alguém tinha perguntado também aqui. Desbiose e melhora da saúde intestinal. Para desbiose e melhora da saúde intestinal, a doutora Joaquina pode falar melhor do que ninguém aqui, né? Os probióticos, os pré-bióticos, várias coisas da alimentação. O ozônio não é para isso. Exatamente. É, Né? Isso exatamente. é bem importante, É, assim, porque eu acho uhum. que hoje em dia cada vez mais tem se dado importância ao intestino, e é verdade, né? Então, assim, até muitas vezes medicamentos crônicos que os pacientes tomam, e aí vamos pensar num paciente que tem, às vezes, convulsão epilético e toma um Gardenal, e aí começa a aumentar essa dose do Gardenal. Muitas vezes é por uma desbiose, muitas vezes é porque o intestino não está conseguindo Exatamente. absorver. O uso da medicação, né? Exato, e aí tem que aumentar a Não, dose, e na verdade não é isso, né? hormônios também. Aham. Tá, então o ozônio. Hoje, né, eu que estudo nutrição, hoje os congressos e fora do Brasil são novas fontes de alimentos, né, para produção para que sirva como fonte de alimentação de alimento para e microbioma, É, intestino, é isso né? aí. É o 70, futuro. 80% do sistema imune é onde tudo começa.
É isso né? aí. Então... Eu apoio. Manda lá pra Joaquina esse paciente aí, não manda pra mim, não. Simone diz que ele fez 2 sessões. Ah, não, meu amor. 4 semanas pra ti. Pode seguir. Pode seguir fazendo ozônio. Só vai trazer bem pra esse menino. Alguém perguntou, Joaquina, antes, eu acabei não respondendo, eu acho, sobre o melanoma, né? Então, assim, ó, gente, Melanoma cutâneo, melanoma. alguém está perguntando aqui. A melanoma eu gosto muito de usar fitoterápico, tá? E quando possível a gente retira cirurgicamente. Então, isso é uma coisa muito importante. Sempre que a gente tem uma patologia, um câncer que é removível, remova, tá? Remova. Exatamente. Por Minha quê? opinião. Porque ali é uma diferenciação celular. Então, remova e depois nos procure. Porque daí a gente vai Tratar o prevenir ambiente biológico. isso, tá? Então, eu sou Tratar o dessa ambiente opinião. biológico. Exatamente. Se tem como fazer a retirada, retirar, né? Muito melhor Retirar. trabalhar, né? Sem aquele foco ali, né? Que ali Retira e trata o já deu ambiente ruim, né? biológico. Por algum É, motivo, né? Essa sim. célula resolveu fazer sacanagem. Então, tem que, tem que tratar o ambiente para ver se ela entra, né? Regula, se ela faz a regulação, porque ela está desregulada, se ela se evoluiu. Eu sempre digo que tumor é um sintoma. É um sintoma de uma doença. Isso. Então, removeu o sintoma, mas tem que tratar o indivíduo, porque senão voltar ali, vai voltar no outro lugar, né? Exatamente. É uma Exatamente. doença, né? É uma questão de ambiente biológico. Ele está ali porque favoreceu ele que ele esteja ali, né? Mas tem que tratar o ambiente biológico para a gente resolver essa questão. É uma doença, Perfeito. né? Perfeito. Mais alguma pergunta? Ah, eu tô adorando. Eu Eu também também. já aprendi bastante hoje. Mais alguma pergunta? Aproveita. Aproveitem. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, vou deixar a Viviane descansar, né? Vamos descansar todos. Viviane, te agradeço de coração, muito obrigada, adorei, aprendi Que bastante bom. também, acho que todo mundo gostou. E quem sabe na outra oportunidade a gente retoma, né? E para falar sobre o assunto ou alguma outra assunto pertinente na. Ó, o Fico à Sérgio tá disposição. feliz da Serginho, vida. beijo, tá lá na Itália. Ah, é verdade. Tá Ele lá disse que na ele tem que ir Itália. lá. Agora é super tarde lá. E ele É, fica acordadaço, né? Sabrina. Obrigada, Sérgio. Então tá, consultório da Viviane fica na Doutor Murtinho, 810, em Porto Alegre, e ela trabalha também, agora no momento a Ubra não está atendendo, mas ela trabalha no Hospital da Ubra também, né, Viviane? Isso. Na Então Clínica tá, das Amigas gente. também. Chama que eu vou, né, Joaquina? Hã? Na Clínica Ah, das Amigas também, também. Chama que eu vou. também. A gente, sempre que precisar, a gente vai te chamar, com certeza, né? Adorei, foi muito, muito legal. Tá? Então, uma boa noite para todos. Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima. Tá? Bom Obrigada descanso também também. para todo mundo. Karina também, ó. Beijo, Eu deixo os Viane. conhecidos, eu mando beijo. Beijo, Joaquina, Beijo, obrigada pela queridos. oportunidade. Tchau. Até a próxima.